Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula. Tá tendo um barulhinho aqui no vizinho, mas eu espero que não esteja atrapalhando você que está assistindo aí do outro lado. O nosso tema hoje é como deixar o passo de dança mais claro, mais visível para a arbitragem analisar. Para você também não perder pontos na parte de artístico e também para você não perder o próprio passo de dança. Então, os passos de dança estão sendo muito valorizados a partir desse ano, agora 2022. E esses passos de dança, ele tem os critérios. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que um passo de dança não visível, ele é misturado. Então, eu achei um exemplo muito legal de um passo de dança onde pode confundir a arbitragem ou pode fazer você perder pontos na parte do artístico. Quando você coloca dentro de uma garrafa areia e água e você mexe essa garrafa, você balança essa garrafa, ela fica ali, ela mistura a água com a areia. E aí nessa mistura é a mesma coisa de quando um passo de dança não está visível na coreografia. Como que a arbitragem vai analisar um passo de dança se ele não está visível, né? Então é muito importante que ele esteja visível. E, gente, se o barulho estiver incomodando, vocês me falam, tá? Tá tendo uma reforma aqui no vizinho. Mas então, a prática de meditação não tem muito a ver com o tema, mas é um exemplo. A prática de meditação é basicamente isso. Então, quando nossos pensamentos estão ali bagunçados, imagina a areia com a água dentro da garrafa balançando. Agora, quando a nossa mente está consciente, a areia se assenta lá no fundo e a água fica ali na superfície. Então, essa prática de meditar, né, que é o exemplo que eu dei aqui, ele serve para quê? Para você observar e analisar esses pensamentos. Da mesma forma que nós devemos analisar e observar o passo de dança e também a coreografia inteira. Então, depois que você monta seu passo de dança, você não pode simplesmente mandar ele embora. Você tem que analisar ele depois, porque muitas das vezes esse passo de dança que você montou na sua cabeça não é do mesmo jeito quando a sua ginasta vai realizar. Então, pode ser que você monte de uma forma, né? Só que na hora que você passa esse passo de dança para a ginasta, ele sai de outra forma. E isso vem de diversos motivos, né? Por causa do treinamento, né? Pelo algum erro no treinamento, por alguma falta de coordenação, por alguma coisa que tem que ser trabalhada. Então, às vezes você imagina uma coisa, mas não é. Então, depois que o passo de dança está pronto, você entrega para a ginasta, você analisa e você observa esse passo de dança e você faz as mudanças necessárias mesmo depois dele estar pronto, tá? E aí, se tiver alguma parte nesse passo de dança onde a ginasta não esteja conseguindo, mesmo que esteja perto da competição, é muito interessante que mude essa parte que não está dando certo, ok? Eu vou te mostrar aqui alguns tópicos, algumas coisas mais importantes que vai fazer o seu passo de dança ter clareza. E se esse passo de dança não ter clareza, igual eu falei, você pode ter penalidade no artístico ou você pode simplesmente perder esse passo de dança, tá bom? Quem que tá aí? É a Cristina? Cristina, coloca aqui pra mim no comentário.
Você participa de competições ou você participa só de escolinhas? Para eu ver com quem eu tô conversando, com quem eu tô falando aqui. E aí, conforme o pessoal for entrando, eu vou perguntando também. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que o código de pontuação fala é sobre a parte memorável da série, ou a parte visível, ou a parte surpresa. Você pode chamar aí como você quiser. Mas o que eu quero dizer com isso? No início do passo de dança, você pode colocar, você deve, na verdade, colocar esse início surpresa. E quando você coloca esse início surpresa, é como se você estivesse dando um start no passo de dança, e aí você define ele para a arbitragem, que ali é o passo de dança, ali que começa o passo de dança. E você pode manter esse efeito surpresa durante os 8 segundos do passo de dança e continuar ele até o último segundo. E aí, quando ele termina, você muda a característica, os movimentos do corpo, para você caracterizar, para você quebrar, né? Eu falo assim de uma forma quebrar, para vocês entenderem que é para deixar claro que aquilo ali é um passo de dança, tá? Outra coisa muito importante é que evite colocar manejos dentro da coreografia que complique a ginasta. Então, os manejos que faça a ginasta pausar muito, ficar com falta de coordenação, ou ela tem que ficar pensando muito. E aí o movimento não fica fluido. Então, assim, gente, é um passo de dança. Você deve colocar os manejos dentro dele, mas você não precisa colocar manejos extremamente difíceis, onde vai prejudicar a ginasta e a nota dela depois no artístico e na parte de passos de dança, tá? Então, assim, se você não colocar manejo nenhum, a ginasta é prejudicada, porque aí o passo de dança não é válido. Então, precisa colocar o manejo, porém não precisa colocar manejos muito difíceis. Então você pode colocar da bola a quicada, você pode colocar um rolamento simples, tá? Desde que esses manejos não parem a coreografia, em momento nenhum ela pode ter pausa no meio dela, no passo de dança, tá, gente? Não pode ter pausa no passo de dança. Na verdade, na coreografia inteira, mas no passo de dança é o que ele fala aqui, sem pausa. Outra coisa que vai deixar a coreografia... eu tô cheia das coreografias na cabeça. Outra coisa que vai deixar o passo de dança mais claro é você usar e movimentar todos os segmentos corporais. Como assim? No passo de dança, você coloca o uso da cabeça, o uso das mãos, dos braços, do tronco, do pé, da perna, do quadril. Você coloca todos os segmentos corporais. Porque imagina só, se a ginasta está lá fazendo um lançamento, onde ela usa o braço, e depois ela vai para um passo de dança, quando ela chega para um passo de dança já mexendo todas as partes corporais dela, os segmentos, já a arbitragem já vê que é um passo de dança, porque eu tô mexendo tudo, ou eu tô mexendo só um. Então, assim, quanto mais mexer, entre aspas, né, melhor é. O que não pode acontecer você mexer e não ter um propósito para isso. Então, precisa ter um propósito para cada mexida corporal. Mas se você puder mexer vários segmentos corporais, vai ajudar muito nessa clareza, tá bom? Os 8 segundos que o código pede para ter na coreografia, ele é o mínimo que tem que ter, ok? Então, se você fizer 7 segundos, você perde aquele passo de dança. E eu sempre recomendo, tá? Que faça 9 segundos.
caso você possa, caso caiba na música. Porque isso vai evitar que a arbitragem se confunda, né? E aí você consegue ter mais garantia de validar esse passo de dança e você não perder ele. No passo de dança, não pode ter grandes lançamentos do aparelho. Então, antes, no outro código, tinha o lançamento médio e tinha o lançamento alto, ou grande lançamento, igual eu falei aqui. Só que agora eles tiraram o lançamento médio, então não tem mais o lançamento médio. Só tem aquele pequeno lançamento, né? E o lançamento grande, se você colocar um lançamento grande no meio do passo de dança, esse passo de dança não é válido, tá? Antes também podia colocar um AD, um DA, né, de lançamento alto dentro do passo de dança, mas agora não pode mais. Então nada de lançamento do aparelho, ok? Também, gente, não pode ter elementos pré-acrobáticos. Então, se tiver elementos pré-acrobáticos dentro do passo de dança, esse passo de dança não é válido. Já aconteceu de uma ginasta vir pra mim, e ela é de outra treinadora, então ela tava fazendo um extra comigo, e ela tava fazendo, essa ginasta, ela tava fazendo passo de dança. Quando chegou nos 7 segundos o passo de dança, ela fez uma ponte para trás, alguma coisa assim. Então faltou 1 segundo para completar o passo de dança e ela fez um pré-acrobático, entende? E aí ela não validou, a arbitragem não validou, né? Antes de eu conhecer ela competiu com essa série e a arbitragem não validou o passo de dança porque ela colocou o pré-acrobático ali bem no finalzinho do passo, entendeu? Eu não sei se colocou porque achava que podia colocar ou se contou errado os segundos do passo de dança, né? E aí, gente, a parte do caráter dos passos de dança, ele tem que ser muito bem definido. Então eu falei aqui em outra live, foi na live da semana passada, sobre o artístico. Tudo sobre o artístico eu falei lá. E tudo que eu falei lá vai entrar aqui nessa live, sobre os elementos de conexão, sobre os contrastes, sobre a velocidade, sobre a intensidade, sobre o momento surpresa. Eu falei tudo isso lá na outra live sobre o artístico. Então, assista aquela live depois e traga junto com essa, porque elas vão se complementar, beleza? Então, o que o código fala também é pra gente não se limitar aos movimentos de passo de dança. Então, por exemplo, se eu tô montando uma coreografia, eu uso sempre o mesmo passo de dança. Mesmo passo de dança de balé, em todas as partes, em todas as conexões eu tô usando o mesmo passo de dança, né? Então, dentro do mesmo passo de dança, o mesmo movimento, tá? Então, isso que eu quis dizer. Se você utilizar o mesmo movimento repetidamente, seja ele simples ou não, você perde aí na parte artística, você não tem diversidades no movimentos. Então, dentro do passo de dança, que são os 8 segundos, você também não pode repetir os movimentos, fazer 8 vezes para trás assim e acabou o passo de dança. Então, você tem que diversificar esses movimentos, ok? Dentro desse passo de dança, você pode colocar algumas dificuldades corporais que tem o valor de 0,10, tá? Então, você não pode colocar de 0,20, 0,30, mas você pode colocar de 0,10, que são aí as bases, né? Então, por exemplo, o equilíbrio passé, você pode colocar o salto cabriole, como aí uma coisinha a mais no passo de dança, tá bom? E aí, nessa parte de passo de dança, é muito interessante a gente deslocar. Então, se você tiver aí no mínimo 2 tipos de deslocamento, vai ajudar muito
a deixar claro esse passo de dança para a arbitragem. Então, tenta não ficar no mesmo lugar e tenta mudar as direções e a forma que você vai. Se você for mudar de direção, tenta não ficar só andando ou só correndo ou só, sei lá, saltando, né? Que eles são movimentos, vamos dizer que comum, o andar, o correr, o saltar. E aí, se nesse passo de dança tiver esses movimentos muito comuns, ele não fica tão claro do jeito que deveria ficar. Então, você vai ter que mudar isso, você vai ter que colocar outra forma de se deslocar, tá? E aí, além da forma que você se deslocar, ou seja, o movimento que você vai fazer, você ainda tem que mudar a direção dele, né? Então, você tem que ir em círculo, ou ir em L, ou ir em meio círculo. Você vai mudando a direção dessa forma. Tenta evitar repetir o mesmo deslocamento, tá? Pra lá, pra cá, sempre em diagonal, ou sempre vai e volta, tá? A gente tenta mudar isso daí. No passo de dança, tem algumas coisas que não são válidas. Eu já citei algumas aqui, mas eu vou citar de novo a lista, porque tem algumas que eu não citei ainda. Então, se tiver menos de 8 segundos, o passo de dança não é válido, tá? Se o aparelho estiver estático, se não tiver nenhum manejo do aparelho ali, esse passo de dança também não é válido, tá? Se você tiver um grande lançamento do aparelho ou um pré-acrobático, o passo de dança não é válido. Se você tiver um risco no meio do passo de dança, também não é válido. Se a ginasta perder o aparelho ou perder o equilíbrio, tiver uma queda, se ela tiver uma queda, ela cair, o passo de dança também não é válido. Se acabou os 8 segundos e o aparelho caiu, o passo de dança ainda é válido, porque está fora desses 8 segundos, entendeu? Então, o que eu falo aqui da perda do aparelho é só quando estiver dentro do passo de dança. E outra coisa é que o passo de dança não pode ser realizado totalmente no solo, né? Então, se você for ir para o solo, você pode ir para o solo. Você pode fazer alguns movimentos no chão, mas você também vai ter que fazer alguns movimentos em pé, ok? Uma dica. Antes de dar a dica, gente, vou beber uma água. Vocês têm alguma dúvida? Sempre quando eu tô fazendo live, minha garganta seca. Eu falo muito rápido. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí. Vamos lá para nossa dica, então. Quando a gente vai escolher o lugar onde vai ficar o passo de dança na música, eu recomendo o quê? Que nós escolha a música, escolha a parte da música onde vai ficar o passo de dança, tá? E você tem que ouvir a música inteira e você tem que ali identificar qual parte combina com um passo de dança. Qual é a parte mais ali que é característico de uma dança? Sempre tem alguma parte na música que é mais característico. Então você já reserva, né, aquela parte para você já deixar claro. Então, se a música tá lenta, e do nada, você pode colocar esse passo de dança nesse ou também na parte lenta, mas você tem que deixar ali específico, você já pode escolher antes. Por quê? Se você montar a coreografia conforme o seu feeling, né, você começa a pose, o que eu vou fazer depois? Sei lá, vou fazer um salto. O que é depois do salto? Não sei, vamos fazer um risco? Tipo assim, se você montar dessa forma,
desde o começo da pose e indo até o final, pode ser que você coloque o passo de dança em um lugar da música que não fique nada a ver, que não fique legal. Então, o que é interessante você fazer? Pegar um caderno, ouvir a música, tá? E você vai anotar os segundos da música e você vai anotar aonde vai ficar cada coisa. Nossa, aqui vai ficar muito legal um salto. Nossa, aqui vai ficar muito legal um passo de dança. Ah, mas vamos ouvir a música de novo? Será que dá pra colocar essa outra coisa aqui pra encaixar essa aqui? Você monta no papel, tá, gente? No papel mesmo. E aí depois você passa pra parte prática, né? Quando eu falo aqui, eu sempre falo da gente fazer o método da teoria mais a mão na massa, que é igual ao resultado. Então você vai fazer a parte teórica da montagem, que é o caderno, uma caneta e você estudar, né? Você estudar o que tem que ter naquela coreografia, você estudar o que tem que ter naquele passo de dança. E aí você passa pro papel e depois de toda essa teoria, você vai lá e coloca a mão na massa. A mão na massa é onde você vai montar os passos de dança, onde você vai ensinar pra ginasta, onde você vai passar tudo pra ela, né? E aí, depois disso tudo vem o resultado. Mas se você fizer um e não fizer o outro, você não vai ter um bom resultado nisso. Porque imagina só, se eu faço só a parte teórica e eu não passo a parte da mão na massa pra ginasta, não vai dar em nada. Ou se eu faço só a parte da mão na massa, mas eu não planejo nada, eu não faço a teoria dele, eu não estudo, então você provavelmente não vai ter bons resultados com isso, né? Então a gente tem que pensar dessa forma. Gente, alguém tem alguma pergunta? Tá tudo certo? Então, ó, não esqueçam que a live que eu fiz na semana passada, que eu falei sobre o artístico, complementa com essa live aqui, tá bom? Gente, eu tô ficando por aqui. A parte de passo de dança é pequena? São só 8 segundos? Sim. Só que é uma parte importante, assim como todo o resto da coreografia é importante. O que eu quero que vocês pensem com isso? Que vocês tentem pegar tudo que eu falo e anotar. Porque a partir do momento que você anota, vai ser muito mais fácil para o seu estudo, para o seu entendimento e para você aplicar. Então, uma coisa que eu faço muito é colocar em tópicos. Eu coloco em tópicos. Eu fiz? Fiz. Ou eu não fiz? Não, não fiz. Será que o meu passo de dança tá com caráter? Vamos ver o passo de dança? Vamos ver se tá repetindo algum movimento? Vamos. Ah, não tá. Então tá beleza. Ah, tá faltando um salto. Então vamos colocar o salto. Então, assim, tentem pensar dessa forma, ok? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. E aí, até a nossa próxima live, que vai ser semana que vem. Provavelmente semana que vem nós vamos ter 3 lives, tá bom? E se você quiser deixar o seu tema, né? Alguma coisa que você queira que eu fale, pode me mandar o tema que você quer que eu fale e que eu vou preparar uma aula pra você, tá bom? Eu sempre anoto. Cadê a anotação? Eu sempre anoto o que as treinadoras dizem. Ou treinadores, né? Tem mais mulher, mas também tem alguns homens. Então eu anoto cada coisa que a pessoa diz e aí, conforme eu vou fazendo as lives, eu vou seguindo a listinha aqui, tá? Então manda a sua dúvida, o que você quer saber, para eu colocar nessa lista aqui, né, gente? Me ajude a te ajudar. E aí fica muito mais fácil para eu ter um tema para vocês, para realmente ajudar vocês. Porque imagina só se eu coloco um tema que, né, você não se interesse, que não te ajude. Então não vai adiantar de nada, né? Beijão para vocês e até semana que vem.